Graça e paz, queridos. Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Volney Shibata. Eu sou idealizador aqui do Ikigai Podcast e estamos ao vivo do nosso estúdio aqui em Hamamatsu, Japão, para mais um assunto do reino, né? E é bom demais nós trazemos assuntos que com certeza vão ser abençoadores para a tua vida, vão edificar a tua vida, vão edificar a tua igreja. E eu louvo a Deus por você fazer do Ikigai uma ferramenta de edificação para a tua vida. Olha, não deixe de seguir no nosso perfil ali no Instagram, @IkigaiChat, e também de se inscrever no nosso canal, tá bom? Bem, você percebeu que aqui no fundo eu tenho aqui uma pessoa diferente, o pastor Ângelo está hoje aqui me auxiliando. Pastor Ângelo, tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui ajudando, né, na realização desse podcast. Que maravilha, né? O pastor Ângelo, que é pastor da igreja Onda Dura, aqui de Hamamatsu também, e que trouxe o pastor Bruno Colonetti, que é pastor também do ministério lá no Brasil. E eu fiz convite para ele, né? Pastor, vamos dar um help aqui. Ele topou na hora, né? E aí a gente pôde estar realizando aqui esse podcast, né, da melhor forma possível. Glória a Deus. Bem, queridos, eu gostaria aqui de estar chamando o nosso convidado, pastor Bruno Colonetti. Pastor Bruno, seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra estar aqui, meu irmão. Uma honra, Deus abençoe mesmo. Prazer em conhecê-lo. Obrigado. Né? Prazer é meu. Eu não conhecia você, eu conheci depois que o pastor Ângelo fez a referência, né, e tudo mais, né? E aí procurei saber um pouco sobre você e é lindo ver alguém apaixonado pelo reino, desde muito jovem, assim, né? Apaixonado pelo ministério, pelo ID do Senhor, sim, né? E você fala isso com uma paixão, isso cativa a gente, é lindo de se ver, né? Olha, fala um pouco pra gente, se apresenta para nós, que o pessoal possa te conhecer. Pode deixar. Meu nome é Bruno Colonetti, é só isso mesmo. Eu tenho 33 anos. Só Bruno Colonetti? Só Bruno Colonetti, só Bruno Colonetti. Parece os nomes aqui do Japão, né? É verdade. É o sobrenome do meu pai, né? Pela parte dos meus pais, são uma família italiana, então eu fiquei com o sobrenome do meu pai. Eu tenho 33, né? Sou casado, a minha esposa está aqui também comigo no Japão. Nós estamos casados há 12 anos, né? Estamos juntos há 19 anos. Então, ela é minha primeira e única namorada, e nós caminhamos juntos. Graças a Deus, eu tive essa graça de poder casar com a minha primeira namorada, minha melhor amiga, né? E hoje nós temos 3 filhos. Qual a idade deles? Eu tenho o Dani, que tem 9 anos, Daniel, é o mais velho. O Pedro, que tem 6, e a Maria, que tem 4. Uau! Aproveita aí, olha, aproveita essa câmera, já manda um abraço, um beijo. Bibi, amo muito você. Filhos, amo muito vocês. Papai tá com muita saudade. Vão fazer 21 dias que a gente vai ficar aqui no Japão, né? Então a gente tá longe deles, né? No total vai totalizar 21 dias. Então já começa a dar um aperto no coração agora, né? Agora começa a dar um apertozinho, vontade de ir pra casa ver eles. Mas é parte, né? É parte da obra de Deus e a gente tem sido muito abençoado aqui também. Com certeza no Brasil, a tua rotina ministerial tem também essas situações onde você precisa ir, passar um tempo longe da família, né? Sim. É coisa do ministério mesmo. São os ônus e os bônus do ministério, não é verdade? Mas isso é uma bênção, né? É necessário muito equilíbrio e sabedoria para isso também, né? Para que a gente consiga lidar com o crescimento dos nossos filhos de forma saudável, né? Para que eles aprendam que a igreja não está roubando, né, os pais deles. Isso é maravilhoso. Esse é o grande desafio do ministério pastoral, né? Você conseguir equilibrar os pontos, ao ponto de que os filhos não percam a paixão pela igreja, mas que eles entendam isso, né? A necessidade de estarmos, de irmos, né? Mas também o quanto é importante a gente voltar, estar com eles, né? Eu lembro que eu ouvia um antigo pastor meu falar: cuidado com aquilo que você leva para a tua mesa, na tua casa. Problemas da igreja ficam entre o casal ali, né? Às vezes, eu estou falando, claro, a gente está falando de filhos pequenos, né? Mas não tem como jogar na mesa algo que eles não têm a capacidade de lidar com aquilo. Né? Eu acho que esse é o grande desafio do ministério, porque
para nós, pastores, é o nosso ministério, chamado e também nosso trabalho. Então, é muito fácil você se esconder atrás dessa vocação, né? E você joga tudo na conta do ministério, mas eu não tô fazendo uma coisa errada, né? Eu estou trabalhando, eu estou servindo a igreja, é muito fácil. E é um grande desafio você ter humildade e falar, nossa, não, mas o meu maior ministério não é a minha igreja local, é minha família, né? Eu acho que esse é o grande desafio do ministério, né? O apóstolo Paulo fala que o líder, o presbítero que não governa bem sua casa, não deve governar a igreja, né? Então, o primeiro ministério, maior ministério, é a nossa família, né? Então, a família ela não atrapalha o ministério, né? Ela é a parte mais importante do ministério, né? Então, o ministério não é feito pelo pastor, o ministério é feito em família, né? Toda a família participa da vocação pastoral, né? De um líder, de um servo, né? De um ministro. Uma vez eu vi até a minha história de um pastor, assim, bem sucedido ministerialmente, mas a sua casa estava indo à ruína. E aí a liderança da igreja percebeu aquilo, chamou ele para uma conversa e disse, olha, a tua casa não vai bem, nós recomendamos você dar um tempo, parar e cuidar da sua casa. Porque aqui na igreja o que você... Aí, claro, esperneou, né? Disse, mas como tem isso para fazer? Tem aquilo outro, quem vai fazer? E aí, com muita sabedoria, a liderança chegou com ele e disse, olha, o que você faz, tem pessoas que fazem ou igual ou melhor, mas a sua casa nenhum de nós pode fazer. É forte, né? Somente você pode fazer. Isso mesmo. Né? E foi a melhor decisão mesmo, porque um filho já estava se envolvendo em drogas e tudo mais. Já estava passando o tempo de ter dado uma parada ou uma qualidade de tempo maior, né? Bem, isso dava um outro podcast. Já dava um outro podcast. Mas fala um pouco. Olha, eu falei para você que eu tinha uma baita de uma curiosidade. que aí você falou que era a pergunta clássica, né? Sim. Ministério Onda Dura. Isso. Explica para nós. Porque onda dura tem a ver com surf, tem a ver com... Explica pra gente. Eu entendi que lá no Brasil pergunta se é marca de roupa, né? Alguma coisa, porque é um nome diferente, né? Sim. Mas o nome Onda Dura, ele surgiu, né, de uma expressão que foi da onde nasceu o nome, né? Nós éramos um grupo de jovens, a Onda Dura começou lá em 2007 como um grupo de jovens. Então nós percebíamos que naquele momento a igreja não conseguia comunicar com os jovens de forma autêntica. E a gente não quer ser uma coisa que as pessoas vêm por um tempo e depois vão embora, né? Nós queremos que a onda de Deus dure para sempre. Então surgiu o nome Onda Dura. Simples explicação e faz sentido. Então foi daí que surgiu. Falar, nós queremos algo que dure, que não seja passageiro, não seja mais uma moda, não seja mais um tempo legal, mas que seja algo duradouro, algo que dure para sempre, né? Que a vida com Deus seja até o fim, até a volta do Senhor. Então surgiu a Onda Dura, né? Então foi o nome que surgiu lá atrás, em 2007, quando nós éramos uma igreja formada por jovens, né? Um movimento de jovens, e esse nome foi nos acompanhando, né? Até hoje. Então hoje já não somos mais uma igreja assim tão jovem, né? Ainda tem uma grande parte com jovens, uma média de idade talvez baixo comparado a outras igrejas, mas a gente tem muitas famílias hoje, mas esse nome permanece porque faz parte da nossa história, né? Onda dura, a onda de Deus dura para sempre. Nossa. É isso aí. Simples, faz sentido. Cara, sensacional. E aí, a gente estava falando aqui em off que você, antes de ser pastor, quer dizer, eu ouvi num podcast que você participou, que antes de pastor você era implantador de igreja. Isso. Plantador de igreja. Plantador de igreja, isso mesmo. Mas como é que surge isso? Como é que surge, né? Assim, eu exerço o ministério pastoral fazem 12 anos. Né? Então, eu fui ordenado com 21 anos, né, ao pastoreio. Minha conversão foi com 19. Eu fui criado na igreja. Fui criado desde pequeno na igreja, minha mãe evangélica. Mas a minha conversão aconteceu aos 19. Então, quando ela aconteceu, foi muito rápido. Porque tudo que estava aqui ensinado na escolinha dominical já estava aqui na cabeça, né? Então, quando o Senhor me alcançou, foi muito rápido a minha entrega, né? Então, a minha conversão aconteceu lá na Onda Dura, em Joinville, onde é a sede da Onda Dura, né? Eu sou joinvilense, nasci lá, morei lá até os meus 20 anos, 21 anos. Foi quando nós começamos um grupo pequeno em Joinville. Eu comecei a liderar esse grupo pequeno, a cuidar de pessoas.
E nesse momento da história da nossa igreja, começaram a surgir pessoas de outras cidades. Eu nunca pensei em ser pastor. Eu nunca tive a menor pretensão. Uma coisa que eu não queria na minha vida era ser pastor, né? Eu não via com bons olhos. Depois da minha conversão, era algo que eu admirava, mas não ao ponto de desejar ou querer ser um pastor, né? Eu dei muita glória a Deus porque eu tinha pastores. Agora eu entendi o ministério pastoral. Eu nunca desejei isso, né? Mas o ministério pastoral surge do desejo de cuidar de gente, né? Quando você passa a se apaixonar por pessoas, a cuidar do coração delas, você vê discípulos sendo formados. E então, nesse período da nossa igreja, foi um boom muito grande. Nós tínhamos ali cerca de 300 pessoas, no outro ano nós tínhamos 1.200. Foi assustador, foi uma coisa assim, porque hoje nós olhamos e era um avivamento, porque a gente não tinha muito controle disso, a gente não sabe o que isso aconteceu, né? A gente chegou a ter cultos naquele período com 2.000 pessoas. Para nós era 2.000 jovens numa cidade de 500 mil habitantes. Jovens? 2.000 jovens. Né? Era algo que saiu do nosso controle. E começaram a chegar pessoas de outras cidades vizinhas, né? Itajaí, Santa Catarina, que fica 1 hora de Joinville. Nós tínhamos 4, 5 pessoas que falaram: pastor, quando que a gente vai começar, né? Pastor Lipão, eu não era pastor nessa época, não, Pastor Lipão, que é o pastor presidente da nossa igreja. Quando que vai começar uma onda dura lá em Itajaí? Vamos começar um grupo pequeno, né? Um pequeno grupo, uma célula, né? Vamos começar lá em Itajaí. E nisso, né? O pastor Lipão, então foi lá, ele foi para Itajaí, começou esse grupo pequeno. Eu fui junto, acompanhei ele, né? Vi naquele dia 5 pessoas se batizarem. E aquilo para mim foi um marco. Falei, nossa, né? O Senhor está nos levando a outras cidades e agora pessoas se batizando aqui, maravilhoso. Na volta para casa a gente voltou feliz. E eu lembro que o pastor, né, olhou para mim e falou: "E aí, Bruno, vamos ficar aí?" Foi esse o convite, né? Foi assim que surgiu a plantação de igreja na minha vida. Foi um convite a serviço. Falei: pastor, se o senhor está me chamando, né? Se o senhor está me direcionando a isso, né? Se o pastor também está vendo isso na minha vida, bora, quem sou eu para dizer não, né? E aí na próxima semana eu e minha esposa fomos sozinhos. Já fomos sozinhos, fazer um grupo pequeno lá, um pequeno grupo naquela cidade. Nós íamos lá. Nós ficamos nesse processo 1 ano e meio. Até que então eu fui ordenado ao pastoreio, né? Foi ali onde a igreja começou a crescer, enfim, né? Nós já tínhamos cultos e aí eu fui ordenado ao ministério ali. E em Itajaí eu fiquei durante 7 anos quase. Moramos lá, né? Nos mudamos para lá, enfim, tudo. E ali foi onde meus filhos nasceram, o Daniel e o Pedro, né? Nasceram ali. Nós pastoreamos aquela igreja durante 6 anos, a Onda Dura Itajaí. Foi maravilhoso, né? Uau. Foi assim, foi um privilégio. Então, o pastoreio e a plantação de igrejas, eles estão muito conectados, porque um necessita do outro. Mas são funções totalmente diferentes, né? Um plantador, ele tem um chamado muito mais apostólico do que pastoral, né? Então, o pastor, ele vem e mantém, prospera aquilo que foi plantado, né? Aquilo que foi estabelecido pelo plantador. O próprio apóstolo Paulo exercia muito desse ministério, né? Ao plantar a igreja, né? A palavra deixa muito claro, o Novo Testamento são 60% das igrejas plantadas foram pelo apóstolo Paulo, né? Muito mais, talvez até mais do que isso, né? E ele estabelecia igrejas e ali levantava então pastores, né? Falando da prática sendo uma plantação de igreja, imagina que o pastor Lipão diga para você, ó, vai para tal cidade, Sim. plantar uma igreja do zero. Aham. O que se iniciaria ali? Um grupo pequeno. Hoje todas as igrejas da Onda Dura começam por grupos pequenos. Uau. Todas, né? Todas começam por grupos pequenos. Foi o que aconteceu em São Paulo, né? Quando nós levantamos então pastores em Itajaí, nós fomos então chamados a plantar a Onda Dura em São Paulo, né? E quando nós começamos a Onda Dura em São Paulo, nós tínhamos 8 pessoas, São Paulo capital, né? Nós tínhamos 8 pessoas lá. E a partir desse pequeno grupo foi então que ela foi crescendo, se desenvolvendo, né? Hoje, depois de 5 anos, antes de nós retornarmos a Joinville, nós somos uma igreja com 700 membros, né? Enfim, com 3 igrejas espalhadas por São Paulo e que surgiram daquele pequeno grupo com 8 pessoas, né? Então, é realmente uma plantação de igreja, né? Quando você olha 2 Coríntios capítulo 6, né? Capítulo 3, desculpa, quando o apóstolo Paulo fala sobre a lavoura de Deus, né? Ele está falando que, enfim, alguns são de Apolo, vocês estão dizendo aí, uns são de Paulo, são de Apolo, né? Não tem nada a ver com isso aí, gente. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. E esse é um princípio importante para a plantação, né? A plantação é plantar e regar, crendo que só Deus
faz crescer. Então, esse é um princípio que a gente estabelece como igreja, né? O papel do plantador é plantar e regar e crer que Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer, né? E plantar e regar para nós é grupo pequeno, discipulado, né? São os pilares da nossa igreja, né? São os 3 pilares, né? O culto, o discipulado e o grupo pequeno. Então, em qualquer onda dura que você for, seja aqui no Japão, seja em São Paulo, seja na Europa, nos Estados Unidos, esse é o princípio que nós vamos viver como igreja. Culto, grupo pequeno, né? E discipulado. Então, o grupo pequeno nada mais é do que um tempo de comunhão, de evangelismo, né? Nós não somos uma igreja com grupos pequenos, somos uma igreja em grupos pequenos, né? Então, isso faz parte da nossa cultura como igreja, da nossa visão como igreja. E o discipulado, que é uma ferramenta de ensino, né? De formação de discípulos, né? Formação de liderança, capacitação e, obviamente, o culto como uma forma de adoração, né? Coletiva, né? Mas olhamos para o culto como um fruto e não como a raiz de uma plantação de igreja, né? Porque muitas vezes nós entendemos que uma igreja é plantada a partir do momento que ela tem um culto, né? Quando na verdade o culto ele é só um resultado, ele não é o fim, né? O culto é um fruto, ele não é o fim, ele não é o maior desejo. Eu vou fazer isso para um dia ter um culto. O culto ele é uma consequência, né? A vida da igreja começa muito antes do culto, né? Começa na comunhão da igreja, começa no discipulado, né? Do que adianta a gente ter um belo culto se a gente não tiver discípulos, né? Se a gente não tiver uma verdadeira comunhão, que extrapole muito, né? Como Atos 2:42 fala, né? Era o convívio, né? No pátio do templo, em casa, a partir do pão, das orações, se reuniam todos os dias, né? Era a verdadeira comunhão da igreja, né? Então isso é algo que a gente prioriza, essa plantação orgânica, né? Então Culto racional. é, Né? a gente olha para as plantações de igreja como algo orgânico, sustentável, né? Isso é muito importante, algo que seja sustentável, não é algo que a gente vai... Eu sempre falo, né, quando falo sobre plantação de igreja, que plantar a igreja seria muito mais fácil se fosse uma plantação artificial. Dá muito menos trabalho, né? Você comprar uma árvore que está pronta. Dá muito menos trabalho, não é verdade? A árvore já está bonitinha, já está com os frutos, já tá... O problema é que ela nunca teve vida, né? E nós não podemos fazer isso com a igreja do Senhor, né? Eu vou comentar um outro aspecto disso, que seria o seguinte. Às vezes pode encher os olhos de alguns pastores e assim, poxa, uma igreja com 12 mil membros, Sim. 700 membros e tal. Mas, quando a gente fala convívio social, é um desafio. Exato. Né? Cuidar de pessoas é um verdadeiro desafio, né? Muito. Então, quando você fala, né, claro, a gente está falando aqui do resultado, mas todo o trabalho que tem na manutenção, que o grupo familiar, o grupo pequeno, é para essa manutenção. Exato. O discipulado é para essa manutenção. Exato. Para esse relacionamento, né? É para conhecer mesmo. todos, para pastorear todos, né? E aí que entra a necessidade dos pastores. Né? Aí que você percebe, o plantador ele vem, estabelece uma cultura, uma visão, consolida essa igreja e agora ele fala, olha, agora é com você. É um outro chamado e é um outro desafio. Então, o que é mais difícil, plantar uma igreja ou manter uma igreja? Os dois são difíceis, né? E é por isso que Deus derrama tantos dons e ministérios, né? Levanta pastores, levanta profetas, levanta apóstolos, levanta mestres, levanta evangelistas, né? Então, os pastores são fundamentais para a manutenção do ministério, né? Porque, enfim, o plantador é um cara visionário, ele bota a mão na massa, ele sobe, ele pendura a escada, ele tem que fazer, ele abre o caminho, mas vai ter que ter alguém que vai sentar, nós vamos tomar um café. Essa família precisa de cuidado. Né? É um pastor que vai pregar porque conhece a igreja, conhece as dores da igreja, sabe para onde o Senhor está direcionando a igreja. Então, são funções diferentes, né? Eu creio que se complementam. Então, o pastor e um plantador, eles podem exercer a mesma função, mas são dons que Deus dá, né? Tem gente tem pastor que se você colocar plantar a igreja, não vai. As coisas não se desenvolvem, né? Mas se você colocar, às vezes, um plantador para manter uma igreja, também vai ter um desafio. Então, eu creio que são dons diferentes, né? Que Deus derrama conforme a sua vontade, para quando Ele quer, quando Ele quiser, né? Então, tem sido maravilhoso essa experiência, né, como plantador. São 12 anos plantando igreja, né? Então, agora é o primeiro momento no meu ministério, da minha família, da minha esposa, que nós agora estamos na Onda Dura sede, né, pastoreando, né? Então, toda essa vocação de 12 anos, eu tive que agora deixar de lado e falar, Senhor, agora eu preciso aprender a como pastorear uma igreja desse tamanho, né? Joinville é a nossa maior igreja hoje, a gente tem 3.500 membros lá, então é uma coisa assustadora, né?
assim, lidar principalmente como plantador, você lida com números muito pequenos, né? Bem pequenos comparado a esse, né? Então é um grande desafio você entender administrativamente, pastoralmente, pastorear outros pastores, né? Mas Deus vai nos dando graça, né? O nosso maior trabalho é não atrapalhar o que Deus quer fazer, né? Se a gente já fizer isso, já tá de bom tamanho, né? Que benção, né? Pastor Ângelo. Pastor Ângelo está hoje aí com a gente, né? E faz parte da. Inclusive, eu quero jogar já na mesa aqui. Qual é o motivo, né, de você estar hoje aqui no Japão? Então, essa é uma longa história, né? O Ângelo entra nessa história, né? O Ângelo entra nessa história, porque é minha terceira vez aqui no Japão. Eu amo essa nação, assim, eu sempre tive um carinho especial pelo Japão. Desde a minha infância, eu não tenho nenhum vínculo, né, descendência, zero. Mas eu vim a primeira vez para cá com o Yuji Tamashiro. Né? Eu vim ao convite dele, ele é membro da nossa igreja, eu discipulo ele, né? E nós estávamos na academia um dia, começamos papo vai, papo vem. Ele falou, cara, queria ir muito pro Japão. Eu falei, nossa, seria incrível. Ele falou, quer ir comigo? Vamos junto? Eu falei, vamos embora, vamos, né? E nós viemos para cá e foi poderoso. Porque quando eu pisei no Japão, eu vim alguns dias antes que ele, eu vim sozinho. Perdão, só um intervalo. Inclusive, ele tá vindo tá com mala e vindo cuia pra cá, né? já anota aí. Ao que tudo indica, em janeiro, né? Agora tem todo o processo de documentação, né? Porque ele vem para ficar, né? Como residente. Então, é um outro processo, né? É um outro processo. É muito de Deus, né? É maravilhoso, cara. E aí, eu vim alguns dias antes, eu nunca tinha saído do Brasil. A minha primeira vez que eu saí do Brasil foi para vir para o Japão, né? Então, foi um desafio gigantesco. Eu lembro quando eu cheguei em Narita, né? Cheguei no aeroporto de Narita, que eu pisei em Narita. Eu falei, Deus, eu preciso pregar para esse povo, né? Eu sei que Deus me deu ali um carinho especial por essa nação, pelo povo principalmente. Compaixão pelo povo japonês, né? Olhar para eles e falar, eu preciso pregar o evangelho para esse povo. Foi avassalador esse desejo. Foi um desejo real, foi de Deus. Sabe quando você entende, cara, isso aqui não é só porque o Japão é legal, né? Porque o Japão é bonito, né? Porque o Japão é maravilhoso, né? Não, é algo que extrapolava essas coisas. Eu falei, Deus, amém. Vamos ver até quando essa paixão vai durar, né? Que é muito bonito estar aqui, mas vamos ver até quando isso vai durar. E nós rodamos igreja aqui. A gente foi umas 13 igrejas, né? Pregamos nessas igrejas, rodamos o Japão. Foi incrível, cara. Foi muito legal. E aí, enfim, voltei para casa apaixonado, vislumbrado. Falei para o Lipão, Lipão, nós precisamos plantar uma igreja no Japão. E ele falou, vamos orar. Deus vai abrir as portas. Se for desejo de Deus, amém, né? O nosso mas será que é o que Deus quer? Né? Porque às vezes é o nosso desejo, mas é o desejo de Deus, né? E aí, então, eu vim pela segunda vez para cá. Vim pela segunda vez para o Japão. Vim a convite também do pastor Daigo Takayama, né? Um grande amigo. Vim a convite dele. Nós passamos aqui um tempo juntos. E eu encontrei com uma moça, que hoje ela é membro da nossa igreja, a Vanessa Yukari. Ela mora em Tóquio, né? Nós tomamos um café lá em Tóquio, no Starbucks. E ela falando da necessidade dela, como ela queria andadura aqui. Eu falei, olha, vamos começar um grupo pequeno, então. Vamos começar um grupo pequeno online. Você topa? Vamos, porque é o que a gente tem hoje, é o que eu consigo oferecer. Eu não consigo estar aqui. E vai ser um desafio para nós começarmos uma igreja, né? Foi a minha primeira igreja, minha primeira plantação online, né? Nós começamos online esse grupo pequeno. E aí nós tínhamos 4 pessoas que começamos. Tínhamos os membros do Brasil que vieram para o Japão, 2, né? O Fernando e a Viviane. Eu, a minha esposa e a Vanessa. Então, era um total de 5 pessoas, né? E ali começamos o grupo pequeno. E as pessoas foram chegando, né? A gente começou a divulgar isso. E foi nesse período que o Ângelo chegou, né? O pastor Ângelo apareceu nessa história, que eu acho que agora é legal ele compartilhar um pouquinho mais de como foi esse processo, porque foi a partir dali que esse grupo pequeno ele foi tomando forma. As pessoas foram chegando, se consolidando, semana após semana eles estavam ali e a gente foi vendo as coisas acontecer. Mas acho que o Ângelo tem mais autoridade, porque estava aqui e viu as coisas aqui de forma mais práticas acontecendo do que eu, né? Eu estava lá do outro lado, vendo só pela tela do celular, né? Pastor Ângelo Hamamoto. Por favor. Bom, eu acho interessante, assim, quando as pessoas perguntam como eu conheci o pastor Bruno, né? Aí eu falo, assim, que orando, né? Porque o fato de eu estar hoje na Ondadura, né, eu não tenho como negar que é um direcionamento de Deus, né? Porque nasceu de um sentimento de
ajudar os brasileiros que estavam sem igreja, desigrejados aqui em Ramamatos, que a gente conhecia muitos, né? E também pelo desejo de ser discipulado, né? Eu sempre, né, eu me converti em 2016, né? Então, desde então, eu sempre assim, tive o desejo. Eu acompanhava muitas igrejas, eu acompanhei a Onda Dura desde o começo da minha conversão, né? E a gente vê essa questão do discipulado muito forte no Brasil. E eu acho que é uma falta que nós temos aqui, né? E eu sempre tive esse desejo de ter alguém para me direcionar, para me orientar, para me discipular. E eu sempre pedi a Deus alguém, né? Então, foi no período que eu conheci o pastor Bruno, né, que eu entrei no grupo online, só que eu achava que era outra coisa. Eu estava procurando um seminário, um curso de teologia, aí eu vi que tinha vários pastores, vários mestres que estavam no Onda Dura College, e eu entrei lá e comecei a procurar tal. Cheguei, vi o WhatsApp lá, cliquei, aí eu caí no grupo, né, no grupo lá, e eu esperando alguém me responder. Falei, deve ser um suporte aqui do Japão. De repente começou o GP Online. E para mim aquilo lá foi assim, muito confrontante, porque eu pensei, cara, vou ficar aqui ou vou sair? Vou ficar ou vou sair? E eu sempre tive algo assim, uma restrição. Assim, eu não gostava de encontros online, né? Eu acho que não é natural, sabe? Assim, eu sempre tive algo assim, né? Só que aí eu fiquei orando, eu falei, não, eu vou entrar, eu vou ver e tal. E eu sempre falei para o pastor Bruno, eu vou ajudar vocês como pastor da minha igreja, eu quero muito ajudar a Onda Dura aqui no Japão, mas como pastor na minha igreja, pastor auxiliar da minha igreja, né? Só que aí a gente foi conversando e tal, e aí a gente começou a orar, né? E eu senti, né, esse direcionamento, essa paz, né? E eu vejo assim, quão importante é ter alguém para te direcionar, né? Porque eu falo assim, eu poderia ficar na minha igreja, né, ali auxiliando, né, ajudando as pessoas, né? Mas quando a gente começou a orar, eu ouvi claramente Deus falando assim para mim: as ovelhas na igreja que você está, elas já têm pastor, elas têm quem alimente elas, mas é aquelas que estão lá fora perdidas. Isso eu vi claramente, né? Então foi algo assim que eu senti, né, que era a hora da gente começar algo novo, né? E a gente tinha tudo ali, Deus estava direcionando, né, o pastor Bruno, como Deus une propósitos, né? E foi assim que a gente, né, eu comecei primeiro, né, participando, né, depois que a gente conversou tudo na igreja, né, na HSK, que a gente ia, né, se mover para outro ministério, tudo, o pastor Yukio, ele super entendeu, os membros, eles até hoje eles oram pela gente, falando, nossa, eles perguntam, poxa, como é que está a igreja, como é que estão os encontros e tal. E aí depois a Vanessa se juntou e aí o pessoal começou a chegar. Foi bênção. O Ângelo e a Vanessa são uma bênção, né? E foi a partir disso, então, que esse pequeno grupo online ele foi criando forma. Pessoas foram chegando. E então faz 10 meses, né? Fazem 10 meses, é isso? O presencial, 10 meses. O presencial faz 10 meses. Nós começamos depois um grupo pequeno presencial aqui em Hamamatsu, com o Ângelo e com a Vanessa, liderando à frente, né, desse grupo pequeno. E aí, então, agora, né, no dia 23 de novembro, a gente teve o nosso primeiro culto, né? Então, foram 10 meses de uma estrutura totalmente online, onde as pessoas se tornaram membros, né, são discipuladas, são acompanhadas, são pastoreadas via online, né? E isso, para mim, foi um grande milagre, né? Mesmo como plantador de igreja, assim, você chega, né, quando a gente realizou o culto aqui no domingo, você fala, cara, o que é impossível para Deus, né? A gente está aqui agora do outro lado do mundo, né, realizando o nosso primeiro culto, né? Assim, foi maravilhoso e a gente teve um culto lindo, né? Tivemos ali muitas pessoas, muitos visitantes, conversões naquele culto, né? Depois do culto a gente teve um tempo de batismo, a gente batizou 7 pessoas. Então, assim, foi extraordinário, né? Foi um milagre, né? Foi um milagre. Foi Deus cuidando de todas as coisas. Então, a gente está voltando, assim, né? A gente está vivendo isso tudo maravilhado, né? Eu me sinto muito privilegiado
em poder participar, né, do que Deus tem feito no mundo, sabe? Do que Deus tem feito na Onda Dura, do que Deus tem feito através de tantas igrejas, conhecendo tantos pastores aqui, sabe? Gente apaixonada por Jesus, pastores que a gente tem que sentar e aprender muito, sabe? Sentar, ouvir de novo e, enfim, gente tem tanta coisa para me ensinar, sabe? Gente tão madura, pastores que abriram caminho aqui, né? Isso é algo que eu sempre converso com o Ângelo, né? A gente não é protagonista em nada nessa história. A gente não começou e não vai terminar nada. A gente é uma vírgula, né? Nessa história de Deus, né? No que Deus está fazendo no Japão. Deus não é que vai começar o avivamento do Japão, sabe? Isso aí já, Deus já ama. Eu tenho uma história, né? Eu conto essa história. A primeira vez que eu fui no Japão, eu fiz um devocional lá em Nagoya. Eu estava lá no hotel, lá em cima. Eu falei, vou fazer um devocional aqui, né? Virado para a janela. Enfim, foi lindo, assim, né? Foi aquele devocional que eu lembro até hoje, né? E eu lembro que eu orei, assim, falei, Senhor, derrama do teu amor sobre essa nação, derrama do teu amor sobre o Japão. E eu lembro que quando eu falei isso, eu fiquei muito incomodado. Um incômodo, uma coisa... Sabe quando o Espírito Santo te incomoda? Eu falei, Deus, mas o que está errado? Eu estou orando para que Deus derrame do amor, não tem nada de errado. Né? E eu lembro que eu fiquei buscando discernir isso, entender, Deus, por que eu estou incomodado? Né? E a resposta que eu tive de Deus é que fala, eu sempre amei o Japão. Eu sempre amei esse povo. Antes de você estar aqui, antes de muita gente chegou aqui, sempre amei esse povo. O que eu preciso fazer agora é derramar desse amor no teu coração. Foi ali que me pegou. Uau. Foi ali que me pegou, né? Então, Deus sempre amou esse mundo, né? Porque Deus amou o mundo, o cosmos, né? Que deu o seu Filho. Então, isso foi muito antes de nós. Então, o nosso papel por isso que eu falei que o nosso papel como plantador de igreja, como pastores, é não atrapalhar o que Deus já está fazendo. Porque a gente tem o costume de atrapalhar, né? De achar que Deus está atrasado, que Deus está demorando muito para fazer, né? Como se Deus pudesse atrasar, né? Geralmente a gente que tem pressa demais, né? Então a gente viu um milagre. Para muitos, 10 meses é muito rápido. Agora, para quem está ali 10 meses, talvez demorou muito. Mas Deus fez no tempo certo, né? No tempo devido. Então eu oro para que Deus continue derramando como Ele derramou gerações atrás, que Ele continue derramando. Né, desse amor na vida de tantos outros homens de Deus, pastores, plantadores de igreja, missionários, né, que o Senhor tem trazido aqui para o Japão, que tem sido uma bênção. Né? Homens como o Senhor também, né, que tem um podcast desse para abençoar a nação, abençoar igrejas, alcançar pessoas. Isso tudo é parte do plano de Deus. Né? Nada é desperdiçado no reino de Deus. Nada, nenhuma gota do nosso esforço, né, da nossa dedicação é jogada fora. Né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, né? Isso é algo que tem impactado a minha vida e, enfim, é isso. Glória a Deus. Sou muito feliz de estar aqui. Né? Um dia desses eu fui participar da despedida de um veterano, de um pastor aqui que plantou a igreja, Carlos Nagaoka. Ele está no Japão, está no Brasil agora, né? Um filho de japonês. Ele é Nikkei. E ali, não falando do pastor Carlos, mas ali naquele ambiente, tinha 3 gerações de pastores daqui. Tinha os veteranos, que no caso, pastor Carlos, pastor Inácio, outros pastores estavam lá. Tinha uma segunda e a terceira geração de pastores, sabe? E aí a gente vê a alegria deles. Na verdade, eles ficam felizes por ver, e ao mesmo tempo uma preocupação de quem é que vai dar continuidade, né? Quem que vai continuar pegando uma arada e vai seguir em frente, né? Eu não percebi em nenhum momento uma competição, mas uma preocupação, né? De quem, olha, temos uma necessidade, uma grande necessidade, né? E o canteiro número 1 é o Japão, né? É o Japão. Então, esse foi o assunto colocado na mesa aí, e essa expectativa de que Deus está fazendo algo novo, com uma nova geração que Deus está levantando aí, né? Sim, de pastores, de líderes, é verdade. Né? Isso é incrível, né? Né? Ontem nós estivemos com, né, o pastor Josué, Sim, Josué Arcanjo, do Up, né? Também, então a gente viu várias gerações, né? A gente sentou com pastores bem mais velhos, né? Ouviu eles e também ouviu os mais jovens e vê a sede dos mais jovens, né? E eu contei uma história, eu já contei para algumas pessoas, acho que isso é válido contar aqui também. Uma vez eu tomei um café, né? Algumas vezes, né? Mas teve uma que marcou, com o pastor Luiz Hermínio. Você conhece o pastor Luiz Hermínio? Eu sei. Sabe quem é, né? Eu sei quem é.
Enfim, ele é maluco, assim, né? Para a glória de Deus, assim, né? ousado. Mas é um homem de Deus, enfim, né? A gente tem uma boa amizade, um bom relacionamento. E um dia ele me chamou, quando eu ainda era pastor em Itajaí, ele mora em Itajaí, né? Ele é itajaense, bem peixeiro. E eu morava lá e um dia eu recebi uma ligação dele no meu celular, no WhatsApp. Eu nunca tinha tido contato. De repente eu falei, meu Deus, o que o Luiz Hermínio tá me ligando, né? E ele me falou, Bruno, vem aqui em casa, meu querido, vem aqui, vamos tomar um café. E eu falei, nossa, tá bom, vamos, né? E ele queria se apresentar para mim, queria me conhecer. Olha, eu quero saber mais da Ondadura, conta para mim o que é esse ministério que vocês estão começando, estou vendo crescer e tudo mais. Enfim, papo vai, papo vem, foi muito legal. Mas resumindo a história, né? Ele trouxe uma lição para mim, ele falou, Bruno, mas eu te trouxe aqui por um motivo. Qual é? O reino de Deus, ele é uma corrida de bastão, constante. Uma corrida de bastão. E hoje a minha geração ainda está com esse bastão na mão. E a gente precisa passar para vocês. Precisa. Só que para nós é muito difícil, porque a gente já correu o que tinha que correr. A gente precisa parar de correr. A gente precisa passar para vocês. Só que a gente abriu no facão esse caminho aqui. E agora vocês estão voando, vocês querem voar, vocês querem correr. Vocês estão com gás, vocês estão com força, vocês estão com energia, vocês estão com sonho, com plano. E o meu papel é permitir que a minha geração entregue para você. E o teu papel, Bruno, é fazer com que a tua geração tenha paciência para receber esse bastão. Porque esse é o momento de maior tensão que nós temos hoje na história da igreja brasileira. É o momento de passar o bastão. É uma tensão. A gente está aqui entregando para vocês, vocês querem muito pegar. Se der errado, esse bastão cai. E quem perde é o reino. A gente não pode. Então, tenha paciência conosco. Com as nossas manias, com os nossos jeitos, com os nossos traços. Como a gente tem tido paciência com vocês. Tem muita coisa que a gente não entende. Tem muita coisa que a gente não faria assim. Mas a gente sabe que é o que Deus está fazendo. É Deus que está movendo, trazendo vocês. Então, a gente precisa caminhar junto. A gente precisa alinhar o pace. A gente precisa alinhar o pace. A gente tem que correr um pouquinho mais, fazer a nossa última força, e vocês têm que reduzir um pouquinho a marcha. Para a gente caminhar junto. A gente não pode soltar esse bastão de nenhum jeito. Então, os próximos anos da igreja, isso foi uns 6, 7 anos atrás. Acho que até mais. Os próximos anos, as próximas décadas da igreja vão ser o momento mais importante, né, nessa transição geracional. Virão outros, mas nesse momento da história é muito importante. A gente precisa caminhar junto, né? Então, eu lembro dos conselhos, né, do pastor Luiz. Ele falou, respeita os nossos cabelos brancos, respeitem, né? E ele não falou isso com um tom de exortação, era um tom de pastoreio mesmo, porque vocês vão ser tentados. Porque um dia vocês vão ter cabelo branco também, né? Agora já estou começando a ficar com cabelo branco aqui. Mas vocês vão ter também, vocês vão ter que ter paciência com uma outra geração que vai vir, com sede, com desejo, com garra, igual vocês estão agora, né? E isso é pedagógico para nós, para vocês, né? Eu nunca esqueci aquilo, sabe? Aquilo marcou meu coração, marcou minha história, foi poderoso. E eu levo isso comigo, levo isso no meu coração, levo isso no meu ministério, né? Aprender a respeitar sempre quem é, não só por ser mais velho, né? Mas pela história que carrega, sabe? Eu acho que eu tenho muito mais para aprender do que para ensinar, né? Tenho tido essa postura, né? Isso é uma coisa que eu aprendi no ministério, né? Quando você é um adolescente, você acha que você sabe tudo, né? É uma crise da minha geração. A minha geração está exatamente nessa crise. Ela acha que ela sabe tudo já. Ela lê Institutos de Calvino, ela acha que é o próximo reformador. A gente acha que sabe tudo, quer fazer tudo diferente, que eles não sabem nada, que eles são religiosos, né? E foi algo que eu aprendi. Eu falei, não, eu tenho muito mais para ouvir do que para falar, né? É o que o Tiago nos ensina, né? A gente deve ser tardio para falar, né? Rápido para ouvir, né? Na história que você me conta aí, eu lembrei rapidamente de um episódio. Minha esposa nasceu em berço cristão, assembleiana. Então, houve um choque geracional também, porque ela conviveu com as senhorinhas do coque, né? Certo. E ela, já de uma outra geração e tal, o pastor dela, já um pastor que já não pensava mais como a antiga geração, mas ele era muito flexível em relação, porque ele estava entre as duas gerações, né? Então, aconteceu uma situação bem interessante. Ela, uma vez, indo para a escola, e para ir para a escola, ia calça jeans mesmo, porque era um uniforme padrão. Mas, naquela época, saia era o padrão para o assembleiano, né? E ela sempre gostava de colocar um brinquinho ali, uma bolinha, assim, nada exagerado, né? E as irmãs, quando viram ela, rapaz, do outro lado da rua, fingiram que nem conheciam ela. Do outro lado, ela disse, rapaz, elas fingiram que não me viram. Aí ela chegou
revoltada lá com o pastor, né? Indignada, essa é a palavra certa, né? Ela falou, pastor, aconteceu isso, isso, isso. E aí o pastor disse, minha filha, tenha paciência com eles. É uma geração, são mulheres de Deus, mas uma outra fase, elas aprenderam assim, aprenderam dessa forma, né? Então, usa um brinquinho menor, tal, né? Procure, o ponto de equilíbrio, mas tenha paciência com elas, né? Aí da outra vez ela já encontrou, tava com saia, né? Sem um brinquinho, as irmãs abraçaram ela normalmente, mas não. Por mais que pareça hipocrisia, não era hipocrisia. Não. Era o choque cultural, o choque de usos e costumes, né, de uma geração que aprendeu daquele jeito ali. É isso mesmo. Né? E ela precisou aprender a paciência, né? E eu acho que esse é algo que a minha geração precisa aprender. Né? A gente não ganha o coração das pessoas com confronto. Né? A gente tem que saber chegar, você tem que ter respeito, né? Na casa que você vai, né? E isso a gente recebe muito essa pergunta, é muito legal falar sobre isso, porque geralmente, né, por exemplo, eu tô aqui, tô comportado hoje que eu tô com moletom, né, mas eu tenho as tatuagens, né? Então, geralmente as pessoas nos procuram por esse questionamento, pastor, o que eu falo? Porque a minha mãe não quer deixar eu fazer tatuagem. E não tem fundamento bíblico para dizer que não pode fazer tatuagem. O que eu falo para ela? Eu falei, meu irmão, a palavra fala que você tem que obedecer pai e mãe. Essa é a primeira coisa, né? E quanta gente também quer sair da igreja, porque a igreja dele não pode colocar brinco, não pode ter tatuagem, né? E eu falo, meu irmão, então quer dizer que as tuas vontades são mais valiosas que a comunhão da tua igreja. Então você não é crente ainda não, né? Você está abrindo mão da comunhão da tua igreja, né? Da vida da igreja por causa de um gosto pessoal. Porque a tua igreja não permite ter tatuagem, você vai sair da tua igreja. Então, que tipo de fé é essa, né? Que tipo de fé que a gente professa que o meu gosto pessoal é mais importante que a comunhão da minha igreja, né? Então, são coisas tão bobas, né? Que a gente se prende, que a gente se divide, né? A gente tem o costume infelizmente, de se dividir por coisas tão pequenas, né? Então, acho que a gente precisa de paciência, não é, pastor? A gente precisa de paciência, de maturidade, né? Paciência e também na liderança. Humildade, né, pastor? Humildade. Ética. Também, quando a gente fala de liderança e pastores, a gente fala muito sobre ética, porque não adianta nada, né? A gente investe, discipulado, ganha pessoas, mas se eu não consigo conviver com você como líder de uma igreja vizinha ali, com meu irmão em Cristo, eu estou destruindo. Estou construindo aqui, destruindo ali, construindo aqui, destruindo ali. E aí a gente acaba passando isso para os nossos membros também. E eles replicam isso, né? Quando tem uma oportunidade, acabam falando mal ali, porque a igreja tal, e não tem nada a ver isso, né? Então sempre a gente fala da ética. E aí a gente tem um grupo em Hamamatsu de pastores que a gente é muito ligado, assim, sabe? Em questão, assim, a gente zela muito pela unidade, assim, entre nós, sabe? Então, quando acontece alguma coisa, assim, a primeira coisa que a gente faz diz, olha, tem um membro teu por aqui, já veio a terceira vez. Veio a terceira vez, veio a segunda vez já, né? Tá tudo certo? Aí ele fala assim, não, tá tudo certo, me falou tal. Ou pode não estar certo, né? Então isso é tão bacana, porque se acontece uma coisa e realmente há uma transferência legítima, a ligação já vem do lado de lá para cá. Exatamente. E já fala, pastor, tá tudo certo, tá tudo conversado já. Ou pode ser que nem esteja. E aí, se não, esse que é o problema, né, pastor? Porque se não está conversado e a coisa ficou mal resolvida lá, você acha que você está recebendo de alguém que pode somar, pode estar recebendo uma bomba que vai estourar uma hora ou outra, não é verdade? E aí nada melhor do que tudo ficar resolvido e sendo construído da forma certa, né? Isso é preservador para a igreja, até porque a gente é a igreja de Cristo. Né? É isso. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Quando a gente fala mal da igreja, a gente está falando mal da noiva de Jesus, né? A gente tem que ter muito temor, né, com o que a gente fala, de quem a gente fala, por que fala, qual é a motivação pelo que eu falo, né? Por que eu quero vir no podcast? Por que eu quero falar o que eu tenho que falar? Né? O que me motiva? Por que eu quero falar do fulano? Né? Então, isso é muita maturidade. A gente precisa ter muita humildade, né, diante de Deus
para poder... Porque eu acredito que muita coisa o tempo responde. Não porque o tempo tem poder, né? Mas porque muita coisa que Deus faz leva tempo, né? Então, às vezes eu olho tantos pastores que estão há 30 anos, eu falo, nossa, 30 anos? 30 anos? Eu não tenho 30, eu tenho 33 anos de vida. Esse cara tem de ministério. Então, o tempo falou muito mais, né? Como é que eu vou estar daqui a 30 anos de ministério? Eu estou vendo agora um pastor que está firme e forte aqui, né? Então, são muitas coisas que a minha geração tem que aprender, né? Eu sinto que esse é um dos nossos papéis como igreja, como onda dura, né? É tornar a nossa geração humilde, né? Assim, não ter essa síndrome de Messias, sabe? Nosso ministério é João Batista, né? É amigo do noivo, né? Não é... E o problema é que às vezes a gente ama mais a noiva do que o noivo, né? Isso é uma traição muito grande, né? Você amar a mulher de Cristo, Sim. né? Então, nosso papel é cuidar, é preparar essa noiva para quando o noivo chegar, né? Então, esse é o ministério do sacerdócio pastoral, né? É ser amigos do noivo, preparar a noiva como uma noiva santa, adornada, imaculada, para que quando o noivo voltar, ele encontre uma noiva preparada para o casamento, né? Então, não dá para a gente ficar dividindo ou falando mal da noiva de Jesus, né? Não dá, eu tenho que deixar ela pronta, né? Guardar o coração, os olhos da noiva, né? E eu costumo pensar que é um dos grandes desafios nossos é manter essa espontaneidade, essa paixão acesa, né? Para que você faça sempre com a motivação, Isso. que foi o termo que você usou aqui, porque a gente pode cair frequentemente no mesmo erro que a gente condena de uma igreja A, a igreja B, Exatamente. a igreja histórica que se perdeu por causa disso, mas a gente envereda pelos caminhos aí que a gente se vê no modo automático, amando mais a igreja, como você falou, a forma que é feita, que é executar. Às vezes a gente se vê fazendo porque eu estou fazendo isso, porque eu gosto de fazer aquilo ali, mas não é a motivação certa. Exato. Né? Por exemplo, um músico, o cara encontrou com outro músico, ele encontrou com o clã dele, já era, tem papo, tem conversa, isso né? Só o fato de ter música rolando ali já conecta os caras ali, né? Então você fica sempre antenado, diz, cara, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Né? É isso mesmo. E isso é para a vida. É para a vida, para a vida, para o ministério, né? Acho que é dessa forma que a gente tem que caminhar, né? Com esse coração muito alinhado, né? Essa é a pergunta, eu acho que essa é a pergunta do ministério, né? Por que eu faço o que eu faço? Como é que você faz para se manter focado naquilo que Deus te chamou para fazer? Primeiro, o básico, né? Uma vida de oração e leitura da palavra. Sem isso, né? É o feijão com arroz, né? A gente pode comer uma picanha de vez em quando, mas o que sustenta mesmo durante o dia é o arroz e feijão da segunda, da terça, da quarta. Então, a primeira coisa para manter meu coração alinhado é mergulhar na palavra e nessa vida de intimidade com o Senhor, né? Oração, as disciplinas espirituais, jejum, comunhão da igreja, né? Uma graça que a gente tem como igreja é o discipulado, então eu sou discipulado semanalmente, né, pelo pastor Lipão, eu tenho tempo com ele, eu abro meu coração, confesso meus pecados, abro as minhas tentações, peço direção, um a um, toda semana, graças a Deus, né? Fazem alguns anos já, fazem mais de 10 anos, né? Desde que eu sou, né? é um privilégio, né? A minha formação pastoral é discipulado, é grupo pequeno, aprendi a ser pastor, a pastorear, a ser pastoreado em grupo pequeno discipulado, né? Obviamente, depois eu fiz seminário, a gente tem um seminário da nossa igreja, né? Mas a base da minha formação teológica, eclesiológica, pastoral, foi discipulado, né? Então, isso guarda muito o nosso coração, né? Eu acho que o convívio com outras denominações é muito importante também, se torna mais humilde, você vê que Deus não está fazendo só através da sua igreja, que o reino de Deus é muito maior que a minha denominação, é muito maior que a onda dura, né? Isso é fundamental, acho que isso dá muita humildade, você vai conhecer pessoas excelentes, melhores do que você, vai te colocar no teu lugar, né? Vai quebrar o orgulho, né? E acho que isso é muito importante. E outra coisa é a tua família. Tá em casa, é estar com teus filhos, é você ver os teus filhos crescendo, né? Crescendo em fé, em maturidade. Antes de vir para cá, né? No sábado anterior, antes de vir para cá, a gente teve a graça de ver o nosso filho mais velho se batizar, né? Então isso para mim foi, poxa, acho que pelo menos isso eu estou fazendo certo na vida, né?
Pelo menos isso, ver meu filho se entregando a Cristo, se batizando, é o sucesso do meu ministério. Né? Não existe nada maior do que isso. Né? Eu posso plantar mais 150 igrejas, mas se a minha casa não se render a Cristo, eu falhei. Né? Eu posso ser um empresário, empreendedor de sucesso, mas se eu perdi o coração dos meus filhos, eu fui um péssimo empreendedor, né? Eu fui um péssimo pastor, eu fui um péssimo pai, né? Então, eu acho que isso vai colocando a gente, o coração no lugar, sabe? Enfim, talvez eu teria que pensar ainda mais, né? Mas isso é o que eu entendi. Acho que são passos práticos, assim, né? Nossa, que bênção, né? Ué, Pastor Ângelo. Acho que seria interessante também falar sobre os próximos passos, né, da Onda Dura aqui no Japão, né? Sim. Aquilo que o pastor Bruno veio fazer aqui dessa vez, né? Não só o culto, né? Ele veio para também ter um tempo com a gente, né, para alinhar várias coisas. Legal. Então acho que seria interessante. O nosso desejo é estabelecer, né, essa igreja como a nossa primeira igreja no Japão, né? Estabelecer também o Ângelo e a Vanessa como um casal de plantadores, né, aqui, até para que eu possa permanecer como ainda pastoreando o coração deles, pastoreando o Japão, formando uma nova liderança, pensando em outras cidades, né? E a nossa ideia é que agora, nesses próximos meses, nós tenhamos cultos mensais, né? Esse é o nosso processo de plantação de igreja. A gente começa com grupos pequenos online ou presencial. Esses grupos se multiplicam ao ponto de termos a necessidade de um culto. E quando começamos os cultos, começamos mensalmente. Então, as reuniões dos cultos são mensais, né? E conforme ela for crescendo e se desenvolvendo, se consolidando, a gente aumenta o número de cultos, né? Quando que nós vamos ter um espaço, pastor? Quando Deus quiser. Né? Então, eu acho que desde o início da plantação é bem claro que a gente não tem essa ânsia, esse desejo, né, insaciável por termos um espaço e Deus abrir as portas, nós vamos, né? Mas como eu falei, né, a nossa plantação é orgânica e sustentável. Então, quando que nós vamos ter culto? Nós tivemos condições de ter. Financeiramente, nós temos condições? Temos. Isso vai pesar a igreja? Vai sufocar? Vai. Então, não vamos fazer. Né? Isso aqui é leve para nós, a gente consegue, se tivermos algum imprevisto, a gente consegue manter essas demandas, né? Então a gente tem muita prudência na plantação de igreja, né? Temos uma organização financeira bem rigorosa para que isso aconteça da melhor forma possível, né? Então a igreja precisa sustentar. E, por exemplo, né, nós tivemos, né, mais de 50 pessoas no culto. Poxa, glória a Deus, feliz demais. Nós temos hoje condição de pastorear 50 pessoas? Se a gente colocar dentro de grupos pequenos, a gente tem discipuladores? Não temos ainda. Então, a gente não é uma igreja saudável ainda. Não saudável para 50 pessoas. Então, a gente precisa se mobilizar para isso, né? Então, aí sempre converso com o Ângelo, né? Não se iludir com os frutos, né? A gente acha que se a gente comprar um tênis 45, nosso pé vai crescer. Né? Não vai, né? Você vai ter que comprar um tênis conforme o tamanho do seu pé. O seu pé vai crescendo, você vai trocando de tênis, né? Não adianta, não é um milagre, né, que vai acontecer aqui. Então, a plantação de igreja da mesma forma, né, Ângela? A gente vai dar passos conforme o nosso pé for crescendo, a gente vai trocando de sapato. Não adianta querer, né, se atropelar, se vislumbrar, né, que esse é o grande desafio da plantação de igreja. Então, nosso desejo agora é estabelecer essa igreja como uma igreja local, saudável, continuar, né, nesse processo de plantação, e aí, então, caminharmos para outras regiões também, né, e irmos, né, de forma saudável, sem pressa, e plantando novas igrejas aqui no Japão. Que bênção. Maravilha, papo bom demais. Bom demais, glória a Deus. Glória a Deus. Bem, terminando essa estadia aqui no Japão, você já volta para o Brasil? Volto para o Brasil. Dia 8 nós voltamos para o Brasil, 8 de dezembro. Volta direto para ver a família, direto para ver a família, em nome de Jesus. Que bênção, né? Que bênção que o Senhor multiplique Amém. A obra de vocês lá no Brasil, através de vocês, com qualidade, um discipulado. Amém, em nome de Jesus. Sido feito assim, com tanto zelo e temor ao Senhor, Amém. né? Amém. Que o Senhor possa multiplicar bênçãos sobre você, sobre a tua família, Amém. Sobre os pastores lá. Em e quando o pastor Lipão vir para cá, traz ele aqui. Vamos. Sim, a gente tá vai. Estamos organizando essa vinda para cá. Que bacana. Eu creio que ano que vem, começo do ano, o pastor Lipão esteja aqui. É o desejo dele, né? Até por isso que eu vim agora, para que ele possa vir depois também, né? Mas enfim, o Japão é uma terra
maravilhosa, igreja maravilhosa, um povo muito querido, né? Tenho, graças a Deus, fiz muitos amigos aqui. Me sinto muito em casa aqui, né? Tô passando essa semana com o Ângelo. A gente já se conhece há 30 anos já, né? A gente tá junto, tá caminhando e maravilhoso. Então, né, que o Senhor também abençoe, né, o seu ministério, a igreja aqui também, abençoe Ikigai, que o Senhor possa continuar derramando, provendo tudo que você precisa, no nome de Jesus. E conta com a Onda Dura no que você precisar também, com certeza. Amém. Muito obrigado, viu, Ângelo? Ângelo, quer deixar considerações finais aí? Fica à vontade. Bom, queria agradecer, né, esse tempo, né, aproveitar aí essa estadia do pastor Bruno, que tem sido uma bênção não só para a gente, da Onda Dura, mas para várias igrejas. Como ele falou, são vários encontros, né, conexões que são importantes, né, nesse início. É como ele falou, às vezes a gente pode tá olhando algo acontecer e ficar ali na ansiedade, né? E isso pode trazer, muitas vezes, é perigoso, né? Então, a gente ter pessoas, né, como o pastor Volney, né, que já tem experiência aqui no Japão, verdade. né, tem um ministério, e a gente olhar e tá junto, tá conversando, né, tá trocando, né, ali, experiências, é muito importante, né? E esse programa traz isso, né, essa união, né, que é muito importante, como o pastor Josué e o Tiago falaram do UP, né, que realmente a igreja no Japão precisa disso, né? Precisa se unir mais, né? E ter o Ikigai, né? Ter pessoas que olham para isso dessa forma, né? Vamos nos unir juntos pelo reino, né? Como é o slogan, né? O lema daqui. E que Deus continue abençoando, né? Nós agradecemos muito esse tempo. Amém. Foi um tempo assim que, né, veio esclarecer muita coisa, né, em relação à nossa igreja e trazer isso, né? Essa união que a gente está buscando mesmo. Amém. Muito bom. Pastor Bruno, considerações finais aí, Olha, fica à só vontade. quero de novo agradecer, né, e oro para que o Senhor possa prosperar, né? Isso, assim, eu queria trazer esse olhar de esperança, né, e expectativa aos pastores, líderes aqui da igreja no Japão. Lá no Brasil a gente escuta, né? Eu já escutei isso algumas vezes, de que o Japão era um cemitério de missionários. Isso eu já ouvi algumas vezes. Não foi uma, não foi duas, não. Pastor, é muito difícil. E eu sempre falo, né? Isso eu sempre falei e hoje falo com mais convicção ainda. Eu falo, olha, mas não é o Japão que eu conheço, então. O Japão que eu conheço tem gente apaixonada por Jesus, tanto quanto aqui no Brasil. A gente está plantando igreja, a igreja crescendo, pessoas se achegando, pessoas se convertendo. Então, o Japão é uma terra viva, uma terra cheia de vida, uma terra que Deus ama, uma terra cheia da presença de Deus, né? Com certeza tem oposições, com certeza existem batalhas espirituais, culturais, com certeza, como existe no Brasil. Só que o nosso desafio no Brasil é outro, né? A gente lida hoje com o cristianismo nominal, né? Aqui, vocês não lidam com isso ainda, mas lidam com os desafios. Então, é um encorajamento, né, aos pastores. Não desistam, porque, enfim, os melhores dias da igreja no Japão estão por vir, né? Sempre, sempre estão por vir, né? O Senhor vai prosperar não só a Onda Dura, em nome de Jesus, mas toda a igreja, né? Vai continuar levantando liderança. Então, né, como nós conversamos aqui, não deixe de acreditar na próxima geração. Não deixe de acreditar, né? Deixe eles errar. Deixe eles quebrar a cara, esteja perto, corrija, exorte, puxa a orelha, sabe? Mas forme, encoraje, porque ela depende disso, né? A gente tem visto o quanto o movimento jovem tem crescido porque eles nasceram aqui. Eles falam japonês, eles pensam como japonês. Os amigos deles são japoneses. É o campo perfeito. Ontem eu conheci um japonês, né? Não é filho de brasileiro, não é japonês, filhos japoneses. Crente, com 32 anos, que abriu uma cafeteria em Nagoya. Você foi lá conhecê-la? Fui lá. E ele, tudo, né? Isso aqui tinha um versículo aqui, né? As pessoas tiram foto do copinho, né? Escrito, vocês são sal e luz, né? Tá escrito no copinho, as pessoas tiram foto, né? Estão pregando, estão postando evangelho. E ele aproveita para orar pelas pessoas. Ele falou que a maior dificuldade dele é que às vezes ele tem muito trabalho e não consegue parar para orar pelas pessoas. Eu queria que essa fosse a dificuldade de todo mundo, né? Assim, essa é a dificuldade dele, né? Ele queria, o desejo dele. Ele falou, eu queria ter mais tempo para poder orar com a pessoa, só que às vezes está lotado aqui e eu não consigo. E ele fala que isso
dói, porque Dói. eu quero orar pela pessoa. Só que como tem um movimento... Orar ali na cafeteria Na dele cafeteria. mesmo? Isso, não, cafeteria dele. Ali na hora. Ele falou, Então, aquilo foi o meu primeiro contato com um cristão japonês empreendedor, né? Assim, que fez um negócio para evangelizar, cara. Eu falei, olha o que Deus está fazendo. Se eu tinha dúvida do que Deus está fazendo no Japão, ali acabou minhas dúvidas, né? Então, isso é um encorajamento a todos. E quantos tem por aí ainda? Então, ou seja, isso vai dar muito fruto, tem muito fruto para vir ainda, né? Assim, a gente só precisa não ter pressa, não querer, não atrapalhar o que Deus já está fazendo, sabe? É isso, né? Um conselho, não atrapalhe, se esforce para não atrapalhar, já é de grande valia. Nossa, é isso aí. Que bênção, que bênção. Eu fico feliz demais de ter recebido vocês aqui, obrigado mesmo. E quando a gente finaliza, a gente olha para aquela câmera central ali, e eu não sei se o Ângelo vai aparecer aí, mas pelo menos a voz dele vai aparecer, né? A gente repete o nosso slogan, que é Juntos pelo Reino. Juntos pelo Tá bom? Reino. Eu vou contar de 1 até 3, olhando lá na câmera central. 1, 2, 3. Juntos pelo Reino. Deus abençoe cada um de vocês. Paz. Abençoe. Tchau, tchau.